Salve, salve, rapaziada! No podcast de hoje nós iremos dar continuidade na nossa série Sermão Red Pill, ou seja, nós estamos lendo o livro de Provérbios. É um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, ou seja, o livro da sabedoria. Então esse livro é como se fosse uma bússola, um dicionário bíblico. É fácil de ser lido, de ser compreendido. E agora, se você não é cristão, é um livro importante também. Se você estiver com a sua mente aberta e gosta da leitura, ele é de suma importância. Então ter uma mente positiva, rapaziada, é importante, principalmente nos dias de hoje. Ou seja, nós somos bombardeados por conhecimento e informações. E se você deixar as pessoas usarem esse seu tempo, a sua mente, você irá perder no jogo. Ou seja, nesse canto da internet, na qual nós falamos sobre essa dinâmica intersexual e intrasexual, na manosfera, vamos dizer assim, comunidade RP, existem muitas plataformas que está tomando seu tempo, enchendo a sua mente de coisas que, de fato, não irá trazer benefício para você. E as informações que você coleta nessas plataformas, com essas comunidades, não são informações que irão te levar a um lugar seguro, a algo positivo, ou irá acrescentar algo na sua vida. Então isso é de suma importância. O livro de Provérbios é o livro de sabedoria, ele dá um boost na sua autoestima, ou seja, se você fizer o filtro, você irá entender a mensagem, e ele ajuda muito para quem está em busca de conhecimento e informação, ou seja, levantar o seu game na parte financeira. O livro de Provérbios é a chave. Agora, nós lemos o capítulo 1 ao capítulo 7, lemos também o capítulo 9, e hoje nós iremos ler alguns versículos do capítulo 10, 11, 12, 13. E eu irei fechar esse podcast no capítulo 15, o podcast de hoje. Porém, nós iremos dar continuidade em todo o livro de Provérbios, rapaziada. Então, eu coloquei 3 livros na nossa comunidade na Tab, que era o livro do PUC. Ou seja, o PUC, ele é antes da Red Pill e depois da Red Pill. Ou seja, o livro do PUC, ele foi a base da manosfera, está há mais de 20 anos no mercado, ele é um autor desconhecido na gringa. Assim como nós temos o Nessaham Alita, um autor desconhecido, já está há muito tempo, sua obra é de suma importância não só naquela época de 2006, 2005, enfim. Como serve para os dias de hoje, porque a nossa biologia ela não muda, então é importante. Então esse livro eu irei trazer para vocês na nossa comunidade, é muito importante, principalmente o pessoal PUA, ou seja, Pickup Artista, eles usam muito das ferramentas que o PUC passa nessa comunidade. Agora também eu coloquei o livro de The Rational Male, ou seja, é o terceiro livro da trilogia do Rollo Tomassi. E ele tem o 4º livro, né? Agora ele lançou o 4º livro. Agora, esse terceiro livro, é interessante que ele foi o meu primeiro livro Red Pill. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre o livro The Rational Male, o primeiro livro que apareceu na tela ali na Amazon, eu comprei. Eu achava que era o seu primeiro, eu achava que ele apenas tinha um, porém era o terceiro livro. Porém, esse terceiro livro ele veio como uma luva, até porque eu estava num relacionamento de longo termo, família e tal. Então, esse livro ele fala muito sobre a parentalidade, sobre você ter uma mentalidade alfa no seu relacionamento, manter o seu frame. Então, esse livro foi importante. Então, esse livro também coloquei na nossa comunidade. E coloquei o livro de Provérbios. Agora, desses 3 livros, vocês escolheram o livro de Provérbios. Então, é por isso que nós estamos nessa série do livro de Provérbios, rapaziada. Foi a escolha de vocês. Eu fiz essa pesquisa na nossa plataforma. O que vocês queriam ver mais nesse canal, no The Bible for Men, vocês escolheram livros. Então, é isso que eu irei estar fazendo. Lógico, eu irei trazer outros vídeos também aleatórios, assim como eu sempre fiz, porém com ênfase em livros, tá ok? Então você deixa seu comentário abaixo, dá o seu joinha se você gosta dos nossos resumos, compartilhe o nosso trabalho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Todos os livros do Velho Testamento, ele é escrito numa forma cronológica. Já o livro de Provérbios, ele não é assim. Ou seja, você lê um versículo e linka com o outro, pula um capítulo. Então, eles são várias informações. Eu não vou dizer que são frases de motivação, porém são frases positivas, na qual dá um boost. E é um livro importante e válido para os dias de hoje. Porque a Bíblia ela foi escrita dentro de um tempo, naquele tempo para aquele tempo. E nós trazemos para os dias de hoje. Porém, esse livro é um baú, rapaziada, com várias informações.
No capítulo de número 10, o primeiro verso, ele abre como muitos outros. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Os que ajuntam no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Nós falamos sobre ter com a formiga, ó preguiçoso. Esse é um dos versículos também desse mesmo livro. Nós falamos no podcast passado, ou seja, o homem ele tem um fardo da performance. Ele tem que provar. Não adianta, não tem que rir, não tem que chorar. E o homem, ele é valorizado pelo que ele pode prover. Então o fardo da performance é de suma importância. Você é valorizado na sociedade, no seu ciclo de amigos e nos seus relacionamentos pelo que você pode prover. Então quando o homem ele internaliza isso e não espera nada em troca, ou seja, ou algo em troca, a sua vida será muito mais fácil. Esse é o papel do homem. Ou seja, ele prover. E quando eu falo em prover, não é ser aquele beta provedor, mas sim prover algo para a sociedade, prover algo para a sua família, prover algo para você mesmo. Ou seja, sempre estar na correria, ou seja, com sangue no olho, em busca de ser a sua melhor versão. É por isso que eu não gosto de muitos argumentos dos homens que estão nessa comunidade, como do MGTOW, Black Pills. Não adianta, não tem que ir, não tem que chorar. A vida é dura. Ou seja, ajunte no verão. E o interessante é que se você acompanhar em vários livros bíblicos, os escritores eles falam sobre as estações do ano e a nossa vida. Preste atenção, 32.850 dias é os dias que eu temos aqui nessa terra. Você pode colocar 5.000 dias a mais ou para menos. Isso é uma base, rapaziada. Então, cada informação que você adquire, você precisa praticá-la. Você precisa investir no seu tempo. Cada dia você precisa fazer um investimento importante para o seu futuro. Para quando o inverno chegar. Ou seja, the winter's coming. Essa é a realidade, rapaziada. Em todas as esferas. No versículo 31 desse mesmo capítulo, a boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidade. No capítulo de número 11, ele fala sobre a balança enganosa. Ela é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A justiça, ela é importante. A justiça, ela faz parte, ou seja, dessa parte do inner game, ou seja, ser justo. E ser justo não é você pagar taxas de imposto para que as outras pessoas, entre aspas, pobres, tenham direito a ter algo que você tem. Isso não é ser justiça. Isso é, de fato, injustiça. Ou seja, você trabalha e investe o seu tempo para que as pessoas que estão curtindo a vida, entre aspas, no seu pico de VSM, na sua juventude, utilize do seu dinheiro. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. É interessante porque, vamos dizer, nesse canto da internet, onde nós homens estamos em busca de conhecimento e informação, enfim, para levantar o nosso game, levantar o nosso VSM, encontramos vários hipócritas. Sim, de fato, com a sua boca tentando destruir o próximo. Ou seja, você vê muito isso na comunidade Black Pills e MGTOWs. São hipócritas. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Se você não está afim de ter relacionamento com mulheres, ou seja, se as mulheres não valem nada, por que você fala o dia inteiro de mulher? Não tem lógica. Não tem lógica. E eu tenho um vídeo pra mim estar subindo, rapaziada. Eu vou falar sobre isso. Vou só dar uma pincelada sobre incels. Nós sabemos que os caras que tem uma estrutura facial, um cara que é um deus grego, entre aspas, ele tem a possibilidade de ter mais relacionamentos. Isso é fato. Mas isso não quer dizer que qualquer outro, vamos dizer, mediano, tem a possibilidade de ter um relacionamento saudável. O problema é que muitos homens ficam bitolados nessa competição intrasexual em vez de estar ligado com a competição intersexual. Muitos homens estão competindo com eles mesmos. E essa comunidade Black Pill,
diz que tem vários homens incels por causa do comportamento de várias mulheres. Porém, eu te digo que no Brasil não existe incel. E não deve existir incels. Essa é a realidade. E eu quero que alguém me prove o contrário. Eu irei fazer um podcast sobre isso. No Brasil, você pode ir em qualquer lugar que tem GPs, certo? E para o bem bom, já não é mais incel. Qual é o problema? Ah, mas eu tenho um defeito físico. Se você está pagando, a mina vai fazer, não importa, cara. Não importa. Eu entendo que tem vários homens que têm problemas fisiológicos, são homens que são... Se você olhar, eu sou feio e tal, tudo bem. Porém, existem países no mundo que é proibido, ou seja, as mulheres vender sexo. No Brasil não é proibido. Tem como você não ser um cara virgem. Então não existe incel no Brasil. Agora, existe muito hipócrita nessa comunidade que destrói o próximo, destrói a juventude que está chegando, destrói muitos homens, colocando muitas coisas na mente desses jovens, desses homens que não têm experiência, para que ele possa ficar frustrado, desgostoso. Se você é de outra etnia, você não vai ter mulher. Você não deve ouvir o que as mulheres falam. Você tem que ver as atitudes, o que elas fazem. Então é por isso que eu não concordo com muitos dessa comunidade, rapaziada. Eu digo que eu faço parte dessa manosfera brasileira, porém é difícil, tá ficando mais difícil. Então eu irei manter o meu frame. No bem dos justos, exulta a cidade. Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta. Mas pela boca dos perversos é derrubada. O que despreza o seu próximo carece de entendimento. Mas o homem entendido se mantém calado. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam a riqueza. Agora, quando você vê essa força, essa violência para guardar algo precioso e valioso, essa analogia que ele fala que a mulher graciosa guarda a honra, então muitas mulheres, elas não têm essa noção desse valor, dessa honra que ela tem, e acredita que se ela girar o carrossel, ela terá mais valor, porque a sociedade incentiva a ela perder esse valor e não guardar o valor que ela tem. A própria Bíblia, ela fala, mulher virtuosa, quem achará? Então hoje em dia você não encontra essa mulher. Está difícil. Então é uma questão filosófica, bíblica. E nos dias de hoje, de fato, tem um podcast que eu falei sobre a mulher de qualidade. Então você não deve esperar ou fazer um esforço a essa procura, porém você tem que estar no seu frame. Para que quando você encontrar essas mulheres que tem várias red flags, você possa fazer o filtro. Eu coloquei um podcast recente falando sobre uma das red flags que você deve evitar na sua vida. A maioria das mulheres tem red flags. Existem red flags que tudo bem, você pode ter um relacionamento com ela. Agora, existem red flags que você tem que correr para longe delas. E esse podcast recente que eu falei sobre red flags, uma red flag perigosa, você não deve nem ter contato com esse tipo de mulher. Porque ela irá arruinar a sua vida. Irá acabar com a sua vida. Essa é a realidade. Então a mulher graciosa, ela guarda a sua honra. Ela não divide a sua honra com ninguém. Ela não destrói a sua honra. Ou seja, a honra da mulher, nós sabemos muito, nós falamos aqui na comunidade RP sobre o famoso CC, ou seja, Cock Carousel. Ou seja, a mulher fica girando o carrossel, perdendo a sua honra, dividindo a sua honra com vários, acreditando que ela está acrescentando o valor dela. E não é dessa maneira. A Bíblia é enfática em dizer isso. Ou seja, ela deve guardar a sua honra, assim como homens violentos guardam as suas riquezas, o seu poder, o seu capitalismo. É o que acontece nos dias de hoje. Ou seja, um homem que tem riqueza, ele guarda a sua riqueza por um idente. Então, automaticamente, se você fizer a análise, um filtro nessa palavra, ou seja, na Bíblia por inteiro, ele fala sobre essa dinâmica intersexual e intrasexual também.
Porque o homem, ele trabalha a vida dele inteira. O foco do homem é ele levantar valor e continuar na sua missão. Então é por isso que ele faz essa analogia, ou seja, para o homem violento que guarda a sua riqueza. Ou seja, o homem, a importância do homem é ele gerar valor e guardar e cuidar desse valor. E a mulher é a sua beleza, a sua graciosidade, a sua honra. Não é a riqueza, não é como o homem. Muitas mulheres, lógico, que se dizem empoderadas, querem estar no mercado de trabalho e tal, toda essa resenha, tudo bem. Porém, a honra da mulher e o valor dela não está na sua riqueza. Porém, a do homem está na sua riqueza, naquilo que ele produz. O homem, ele tem o fardo da performance. Não tem que rir, não tem que chorar, rapaziada. Você será cobrado pela sua performance, pelo que você provê para a sociedade, para a sua família, para quem está ao seu lado. O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Ou seja, o homem que tem uma coroa, ele é considerado o quê? Um rei. Eu posso dizer que hoje em dia as mulheres elas não têm mais só controle na parte íntima, na parte sexual, como ela tem um controle no comprometimento. Nós falamos muito sobre a mulher, ela segura a parte íntima quando irá ter a interação sexual, nós sabemos disso, e o homem segura o comprometimento. Ou seja, ele irá escolher a mulher que irá entrar no relacionamento. Sim, de fato. Porém, se nós fizermos uma análise, nos dias de hoje, a mulher está com o seu ego tão inflado. Muitas das vezes o cara ele faz a escolha da mulher para estar no relacionamento, porém ela não quer ter esse cara. E muitas que entram no relacionamento, ela não entra porque ela de fato quer ter esse cara, porém ela não vê esse cara como a primeira opção. É por isso que nós vemos vários divórcios, vários problemas no relacionamento por mulheres que não são virtuosas. Ou seja, se a mulher quer de fato estar no relacionamento, ou seja, estando no seu polo feminino, ou seja, ela irá edificar a sua casa. Nós não pedimos muito para a mulher. Pelo menos faz um sanduíche, deixa o cabelo crescer, esteja em shape e me respeite. É simples, o homem não quer muito. Então a mulher virtuosa ela é a coroa do seu marido, mas a quem envergonha é como uma podridão nos seus ossos. Você apenas precisa ter o respeito dessa mulher. Muitas mulheres falam, eu amo meu marido, eu amo meu marido, mas eu não sei porquê. Eu estou no birimbom com meu vizinho, com outro, com personal trainer e tal que seja. Então você não deve focar no amor que vem da sua mulher, mas sim esperar o respeito dela. Porque a mulher que respeita o marido, ela não irá colocar ela em situações que podem trazer risco para o relacionamento. Ou seja, muitas mulheres dizem que você não deve ser um cara controlador, você não deve ser um cara ciumento, ou seja, toda essa resenha que o condicionamento moderno passa para vários homens, para esses homens modernos. E não deve ser assim, e não é assim. Eu coloquei um vídeo há um tempo atrás falando sobre você ser um cara controlador e você ser um cara territorial. Ou seja, o cara que tem a mentalidade alfa, o cara que tem o conhecimento da RP e valoriza o seu comprometimento, ele é um cara territorial. Agora, um cara que não tem isso, pode ser que ele seja um cara controlador, se ele for uma mentalidade alfa. Agora, se o cara for uma mentalidade beta, ele será um cara ciumento. Aí o cara fica cuidando das crianças ou fica sozinho na casa lá, xoxoloso, jogando videogame no final de semana e a mina tá no baile funk. A mina tá rebolando a raba com as amigas. Ou seja, não é uma mulher virtuosa. Essa mulher é vergonha para o seu marido, para o seu namorado. Então a mulher ela não precisa dar o amor para você. Então não espera o amor de uma mulher, porém espere o respeito. O respeito ele é mais importante no relacionamento vindo de uma mulher. Até porque muitas mulheres que traem o marido, ela fala que o ama. Eu amo meu marido, eu amo meu esposo. Porém eu escorreguei e caí nesse tarugo. Então rapaziada, preste atenção no trabalho. A palavra dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão,
mas a casa dos justos permanecerá. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. No capítulo 13, ele começa dizendo: o filho sábio entende a instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se fartam. Muitos querem a pílula mágica. Porém não existe, rapaziada. Você quer estar em shape, tem que suar a camisa. Certo? Você quer uma mina, entre aspas, de qualidade, esteja no seu frame. Não tem como. Ou seja, a alma do preguiçoso, ela deseja, apenas deseja. O cara apenas quer, mas ele não quer fazer o trabalho. Ou seja, coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se fartam. Ou seja, quem faz o trabalho tem o que ele quer, tem o que ele almeja, tem o que ele corre atrás. Há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e tem muitas riquezas. De novo, fake it until you make it. Esse é um lema do pessoal PUA, ou seja, Pickup Artist. Fake it until you make it, ou seja, finja até você ser, até você fazer. É importante isso no início, porém a maioria dos homens que entram nessa comunidade, ou enfim, que começam a encontrar essas informações de pick-up e tal, eles ficam só nessa parte de fake it. Então foi aqui onde a RP entrou, porque a manosfera, ela tem dois pilares, que é os direitos dos homens, né? MRAs, Men's Rights Advocates, e os PUAs. Eles começaram, ou seja, os PUAs, eles iam para as ruas, iam no campo, tal, coletavam as informações como chavecar uma mina, como chegar junto, como conquistar uma garota, tal, para que as calcinhas dela caíssem. Essa é a realidade, essa é a parte do PUA. E os MRAs estavam com problemas no relacionamento, ou seja, a custódia de crianças, essa parte de pensão alimentícia, todos os problemas também envolvendo mulheres. E nessa época estavam surgindo os MGTOWs, ou seja, os MGTOWs de fato, ou seja, os MGTOWs de primeira onda, que não estavam a fim de se envolver com mulheres de nenhuma forma, estavam seguindo o seu próprio caminho e buscando ser a sua melhor versão. Agora, esse fake it till make it é problema se você ficar só no fake it, ou seja, só no fingir. Alguns que se fazem de ricos e não têm coisas algumas. E existem pessoas que não se fazem de ricos, parecem ser pobres, porém têm várias riquezas. Ou seja, a RP chegou lavando essa parte de fake it e ficou no make it, ou seja, fazer, você tem que fazer o trabalho. É assim, ou seja, a natureza feminina é dessa maneira, as ferramentas estão aqui, faça o trabalho. Não apenas finja. E aqui é onde está o problema. E também não será vantagem você querer parecer para muitas pessoas, principalmente para o sexo oposto, que você é um cara que tem dinheiro, ou seja, um cara estiloso e tal, cheio da grana, ou seja, um cara que tem dinheiro, tem um alto poder aquisitivo, que você irá atrair muitas gold diggers, ou seja, cavadoras de ouro, mulheres que estão ali apenas pela parte financeira. E existem essas mulheres, não que essas mulheres sejam ruins, é apenas um certo tipo de qualidade de mulheres. Então você tem que evitar esse tipo de mulher. Então você não deve mostrar as suas riquezas, os seus bens, os seus benefícios, ou seja, os seus bens a esse tipo de mulher, ou qualquer mulher. No versículo 14 ele começa o primeiro verso, uma parte importante. Ele começa falando sobre a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ou seja, a mulher virtuosa. Mas a tola ela derruba com as suas próprias mãos. Ou seja, como eu já citei, eu acredito que a mulher ela segura o comprometimento também nos dias atuais. Porque se a mulher não estiver a fim de estar no relacionamento, ela irá acabar, arruinar esse relacionamento. Ou seja, colocando ela no marketing, mesmo estando num relacionamento. Ou seja, vai lá na sua caixa de salsicha, que é o telefone celular, fica posando, né, colocando de ladinho a raba, Deus é fiel e tal, tirando foto. Ou seja, começa a acreditar nessa ideologia moderna que engana várias. Então ela pode acabar com o seu relacionamento com as suas próprias mãos. Ela não irá edificar a sua casa. Então a maioria dos lares que estão desolados, quebrados,
são por causa dessas mulheres que se diz empoderadas, modernas. Porque o homem, muitas das vezes, ele empurra com a barriga. Lógico que o cara, às vezes, ele sai do seu frame. Porém, muitas das vezes, a mulher, ela dá brecha. Então, a mulher, sabe, ela edifica a sua casa. Por exemplo, o marido saiu para trabalhar e ela fica ali, ó. Aperta o botão do micro-ondas, aperta o botão da máquina de lavar. Ela vai, aperta o botão dali, aperta o botão ali, fica só apertando o botão. Aí depois fica apertando o dia inteiro o botão no celular. Quando o marido chega do trabalho, não tem uma janta, não tem um sanduíche, não tem nada pro cara comer. Aí quando o cara chega, pô, o cara tem que fazer a janta, o almoço, enfim que seja, fazer um sanduíche pra ele comer. Por quê? Porque não tem feito, não tem preparado. Ela fala, tá lá, tá na geladeira, é só pegar e fazer. Você tem mão. Meu, que atitude é essa? Essa não é uma mulher virtuosa. Ela não dá valor ao seu homem. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desemboca em mentiras. Desvia-te do homem sensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a astúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Eu acredito que existe esse karma, né? Muitas pessoas falam karma. Eu acredito nisso. E para quem é cristão sabe sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que ele fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Ou seja, isso é o karma. Ou seja, tudo coopera. A nossa vida, ela, lógico, cada um tem a sua história, tem o seu livro e você é o personagem. E para quem acredita em karma, tudo é um karma. Você terá a resposta daquilo que você planta, daquilo que você faz. Você irá colher, cedo ou tarde, de uma forma ou de outra. Então é importante você estar no seu frame, é importante você fazer coisas boas. Então é isso que você precisa ter em mente, rapaziada. O tolo, ele despreza a instrução do pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpios há perturbação. Os escarnecedor não ama aquele que o repreende. No capítulo 15, o verso 15 diz: todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Então, rapaziada, nós iremos dar continuidade nessa série até o capítulo de número 31. Se você está em busca de ser a sua melhor versão, busque conhecimento, busque sabedoria. É de suma importância, compartilhe o nosso trabalho, deixe seu comentário. Rapaziada, lembre-se, peso, grana, game frame. Um abraço, até mais, fica na paz.